Durante os últimos acontecimentos na guerra entre a Rússia e a Ucrânia, e com a mais recentemente chegada de milhares de soldados norte-coreanos, eles no campo de batalha não estão tendo muitas opções, a não ser fugir ou recuar. Aqueles que fogem podem salvar suas vidas, com a Ucrânia garantindo uma nova vida para eles. Se recuarem, suas vidas certamente acabarão. Espera-se que milhares de tropas de Pyongyang fujam completamente em um curto período de tempo. Eles também são o pessoal das forças especiais mais experientes da Coreia do Norte. A razão para esse cenário de fuga é vista como um grande confronto em curso. As tropas norte-coreanas no núcleo da tempestade, que dispararam os primeiros tiros, enfrentaram as maiores baixas desde que ingressaram na batalha com ataques de retaliação dos ucranianos. Vamos agora dar uma olhada mais de perto em como essa situação está se desenvolvendo e como as tropas de Kim se tornaram capazes de desertar das linhas de frente. As tropas norte-coreanas implantadas pela Federação Russa na região de Kursk atacaram unidades das forças armadas ucranianas perto da vila de Plekovo. O primeiro ataque foi custoso para os norte-coreanos. O segundo ataque foi repelido com sucesso pelos combatentes da 17ª Brigada Mecanizada Pesada Separada de Kryvyi Rih das Forças Armadas da Ucrânia com a ajuda de munições de fragmentação americanas. Depois que os norte-coreanos atacaram os militares ucranianos usando as mesmas munições, um cenário de desastre muito dramático foi preparado para os soldados de Pyongyang em Kursk. Mirando no 11º Corpo de Exército da Coreia do Norte com munições convencionais de duplo propósito, os ucranianos conseguiram uma vitória incrível. O 11º Corpo de Exército foi praticamente eliminado em Kursk, resultando em centenas de soldados norte-coreanos eliminados. O Ministério da Defesa ucraniano afirmou que quase todo o 11º Corpo de Exército da Coreia do Norte foi destruído. O Ministério da Defesa da Coreia do Sul também relatou que centenas de soldados norte-coreanos foram eliminados e quase 1.000 soldados ficaram feridos. Relatórios da inteligência sul-coreana enfatizam que as pesadas perdas se devem à falta de experiência dos soldados norte-coreanos no uso de drones e sua falta de familiaridade com o terreno aberto no qual foram esperados para lutar. Além disso, esses soldados estão realmente longe da experiência de combate. Por essa razão, os norte-coreanos, forçados por Pyongyang a lutar em Kursk, chegaram ao ponto de motim. Após a última situação de baixas, surgiram relatos de que soldados norte-coreanos que foram à guerra pela Rússia abandonaram suas áreas de dever, especialmente na frente de Kursk. Acredita-se que os soldados norte-coreanos fugiram porque não conseguiram suportar as duras condições da guerra sem reconhecer a cooperação entre Putin e Kim. Isso é visto como uma segunda crise na aliança Coreia do Norte e Rússia. Antes de tudo isso se desenrolar, fontes militares próximas tanto à Coreia do Norte quanto à Rússia, incluindo analistas militares, previram que as dezenas de milhares de tropas enviadas por Pyongyang poderiam mudar a guerra. Inicialmente, a participação da Coreia do Norte parecia ser em uma escala relativamente grande, com estimativas sugerindo que um total de 10.000 a 12.000 soldados norte-coreanos eram esperados para se juntar às forças russas ao longo do tempo. Esses números deveriam incluir 500 oficiais e 3 generais. Adicionando ainda mais peso a essa contribuição, no entanto, a chegada das tropas norte-coreanas provavelmente estava sendo realizada em etapas, uma abordagem faseada projetada para integrá-las gradualmente em operações mais amplas. Mas a fuga das tropas mais confiáveis de Kim Jong-un das linhas de frente destruiu todas essas dinâmicas antecipadas. Foi alegado que comandantes dentro do exército russo agora serão mais responsáveis pelo treinamento das tropas norte-coreanas, a fim de pôr fim a essa desorganização e desequilíbrios. Este desdobramento faseado permite que os comandantes russos monitorem de perto o desempenho dessas novas tropas nas linhas de frente e façam ajustes com base na eficácia com que se adaptam aos desafios únicos do campo de batalha ucraniano. Os comandantes russos, por sua vez, usam essas oportunidades para tornar os soldados norte-coreanos mais disciplinados. Tal processo gradual provavelmente foi destinado a ajudar as forças russas a gerenciar a logística de forma mais eficaz e distribuir o fardo operacional ao longo do tempo. Em vez de trazer todas essas tropas de uma só vez, ao integrar gradualmente as forças norte-coreanas, a Rússia queria ganhar flexibilidade para testar suas capacidades sob condições reais de combate e determinar as formas mais eficazes de usá-las à medida que a situação no terreno continuava a mudar. No entanto, a recente eliminação do 11º Corpo da Coreia do Norte em Kursk mostra que é improvável que a Rússia consiga trazer as tropas norte-coreanas a este estágio, e que será extremamente difícil. A incapacidade dessas tropas de se adaptarem ao campo de batalha e seu comando pesado sob os russos também são fatores-chave na fuga das tropas norte-coreanas. O treinamento militar norte-coreano é fortemente focado em operações em regiões montanhosas, onde as condições e táticas são muito diferentes da paisagem plana e temperada da Ucrânia.
Essa disparidade significa que grande parte de seu treinamento não é diretamente aplicado às demandas da frente ucraniana. Além disso, qualquer preparação adicional que essas tropas tenham recebido das forças russas foi provavelmente básica e relativamente breve, dado o ritmo acelerado de seu desdobramento. Esse treinamento mínimo significa que as tropas norte-coreanas podem ter dificuldades para acompanhar a eficácia de combate das forças russas, que são mais experientes e melhor preparadas para essas circunstâncias específicas. Especialistas em combate sugerem que essas limitações podem levar a ainda mais baixas entre as unidades norte-coreanas do que as tropas russas experimentaram até agora, devido à falta de alinhamento entre seu treinamento e as realidades do campo de batalha. Se Pyongyang continuar a fornecer mais tropas a Moscou durante a guerra, apesar da incapacidade dos soldados norte-coreanos de se adaptarem ao campo de batalha e suas dificuldades em fazê-lo, o movimento de Kim Jong-un poderá representar um problema significativo. Se a Coreia do Norte continuar enviando ondas adicionais de tropas para reforçar as posições russas, essa chegada gradual de mão de obra, especialmente se sustentada por um longo período, poderia eventualmente quebrar a resiliência da Ucrânia ao longo da guerra. Neste estágio, no entanto, a presença das tropas norte-coreanas na linha de frente por si só é improvável de alterar significativamente o equilíbrio de poder. Embora a participação das tropas norte-coreanas possa não mudar imediatamente a balança, sua presença aumentada ao longo do tempo pode adicionar a pressão cumulativa sobre as forças ucranianas e ajudar a Rússia a avançar gradualmente seus objetivos regionais e operacionais. O braço militar ucraniano terá que proceder com muito cuidado nesse aspecto, mesmo que os eventos até agora não tenham provado isso, apesar das pesadas perdas militares em curso. O Kremlin tem emitido bilhetes militares falsos para soldados norte-coreanos com informações completamente falsas sobre sua legalização na Federação Russa. Investigadores disseram que receberam uma fotografia do documento que os ocupantes emitiram aos combatentes norte-coreanos. Um bilhete militar das Forças Armadas da RF emitido em nome de Kim Kambolat, nascido em 1997 na República de Tuva, foi encontrado com um dos combatentes norte-coreanos que morreram na região de Kursk. De acordo com relatos, o granadeiro privado Kim nasceu na vila de Bayantala, recebeu educação técnica secundária em 2016, trabalhou como telhadista e depois se juntou à 55ª Brigada de Infantaria de Montanha de Tuva. No entanto, especialistas descobriram que uma pessoa com esse nome e ano de nascimento não existe. A única informação real no documento é a assinatura do proprietário na primeira página. Também foi revelado que o verdadeiro nome do combatente desaparecido era Lee Daek. Investigadores encontraram muitas inconsistências no documento, como ausência de foto, registros obrigatórios, números de ordem, assinaturas e selos. Especialistas estão convencidos de que o Kremlin forjou milhares de documentos às pressas para legalizar combatentes norte-coreanos disfarçados como tuvanos, buriatos e outros nacionais que vivem na Rússia. Isso está alinhado com a posição do Kremlin desde o início da guerra. Portanto, não é surpreendente que os russos estejam perseguindo essas políticas ilegais. O regime do Kremlin espera que os soldados norte-coreanos, que está tentando recrutar para o campo de batalha com documentos falsificados, desempenhem papéis além de apenas lutar na linha de frente. Esta cooperação militar parece ir além de apenas fornecer apoio de tropas. Relatórios indicam que especialistas norte-coreanos também estão envolvidos nas produções de drones e tecnologias relacionadas nas instalações russas. Essa cooperação na produção de drones aponta para uma troca tecnológica emergente entre os dois países que poderia aumentar as capacidades de drones da Rússia, que estão se tornando um componente cada vez mais importante na guerra moderna. Além disso, há também a relação de fornecimento de armas entre os dois países. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky revelou recentemente que a Coreia do Norte forneceu mais de 3 milhões de projéteis de artilharia e mísseis para a Rússia. Esse fluxo maciço de armas adiciona uma nova dimensão à dinâmica de fornecimento de munições da guerra e aponta para o papel crucial da Coreia do Norte em apoiar a campanha contínua da Rússia. Além de simplesmente fornecer suprimentos, a experiência da Coreia do Norte na produção de munições pode estar ajudando diretamente as forças russas. Técnicos norte-coreanos provavelmente estão contribuindo para a produção e manutenção dos sistemas de artilharia e mísseis da Rússia, fortalecendo a cadeia de suprimento de munições da Rússia. Esse apoio significativo da Coreia do Norte sinaliza um envolvimento mais profundo em sustentar os esforços militares ampliados da Rússia. Observando todas essas atividades recíprocas, a integração das forças e recursos norte-coreanos nas operações militares da Rússia adiciona uma nova camada aos aspectos internacionais desta guerra. Por outro lado, a participação da Coreia do Norte na guerra não apenas sinaliza um alinhamento claro com os objetivos da Rússia, mas também destaca as alianças cada vez mais complexas que surgiram em resposta à guerra na Ucrânia. Ao se envolver mais nesse conflito,
Tanto através da intervenção militar quanto do suporte industrial, a Coreia do Norte está se afastando de sua postura tradicionalmente isolada nos assuntos globais. Mesmo com as circunstâncias atuais, essa relação ainda beneficia ambos os lados de diferentes maneiras. Para a Rússia, as tropas norte-coreanas oferecem mão de obra adicional em um momento crucial, quando manter a força de suas forças de linha de frente é vital. Para a Coreia do Norte, a aliança proporciona uma oportunidade de ganhar experiência real de combate que seu exército não enfrenta há várias gerações. Os insights e táticas que as forças norte-coreanas desenvolveram com sua participação na Ucrânia podem eventualmente ser aplicados dentro de seu próprio quadro militar, potencialmente remodelando as doutrinas e capacidades da Coreia do Norte no futuro. Pyongyang poderia considerar usar esses soldados experientes em uma possível guerra contra a Coreia do Sul no Pacífico. Mais do que experiência, uma das vantagens da Coreia do Norte é, claro, a tecnologia de armas da Rússia. Mais recentemente, uma avaliação crítica veio da Coreia do Sul sobre esta questão. O ex-ministro da Defesa da Coreia do Sul, Kim Yong-un, disse no Pentágono que a Coreia do Norte é muito provável de exigir tecnologia avançada de armas nucleares de Moscou em troca de enviar tropas para a Rússia em sua guerra contra a Ucrânia. Kim Yong-un, falando através de um intérprete com o secretário de Defesa Floyd Austin, disse que a Coreia do Norte provavelmente buscará transferência de tecnologia da Rússia para armas nucleares táticas, o desenvolvimento de mísseis balísticos intercontinentais norte-coreanos, satélites de reconhecimento e submarinos nucleares. Kim disse que não acreditava que o envio de tropas da Coreia do Norte para ajudar a Rússia aumentaria a probabilidade de guerra na Península Coreana, mas que poderia levar a uma escalada das ameaças de segurança. A Coreia do Sul tem estado em alerta há semanas sobre o envio de tropas da Coreia do Norte para a Rússia e tem fornecido aliados da OTAN com inteligência sobre os movimentos de tropas. Especialistas suspeitam que a Coreia do Norte poderia usar a tecnologia militar da Rússia para tomar ações mais ameaçadoras no Pacífico. Por isso, acredita-se que a Coreia do Sul tenha aumentado significativamente inteligência compartilhada com a aliança nas últimas semanas. Mensagens e sinais de que a Coreia do Sul pode apoiar a Ucrânia com ajuda militar para prevenir esse perigo continuam a vir à tona. Mais recentemente, o ministro da Defesa Kim não deu uma resposta direta quando questionado se a Coreia do Sul começaria a fornecer assistência militar aos ucranianos contra os norte-coreanos. Isso contradiz a política de longa data da Coreia do Sul de não armar países em guerra. Mas acredita-se que analistas militares sul-coreanos poderiam ser enviados para observar os norte-coreanos lutando na linha de frente para os russos e aprender mais sobre a prontidão militar da Coreia do Norte. Também é notável que o governo de Seul equipará o exército de Kiev de cima a baixo com armas letais. Seul não quer que Pyongyang se torne mais repressivo militarmente. Portanto, o governo sul-coreano visa impedir que a Coreia do Norte envie mais tropas para o campo de batalha pela Rússia, fornecendo apoio militar significativo à Ucrânia. No longo prazo, a assistência militar da Coreia do Sul à Ucrânia pode desencorajar as tropas norte-coreanas, que atualmente não querem lutar. Além disso, existem outras maneiras de evitar que as tropas norte-coreanas lutem em Kursk. Os ucranianos poderiam até desencorajá-los de lutar sem disparar um único tiro. Alguns especialistas dizem que a Ucrânia pode fazer isso porque esses soldados não são motivados por ideologia ou lealdade à Rússia. Especialistas veem os soldados norte-coreanos enviados à Ucrânia como vítimas de um acordo cruel entre os dois líderes, Putin e Kim Jong-un. Na verdade, dado essa tese, a Ucrânia pode derrotar essa nova ameaça sem disparar um tiro ao abordar diretamente os corações e mentes desses soldados. Os soldados norte-coreanos enviados à Ucrânia geralmente têm entre 17 e 27 anos e estão sendo forçados ao serviço sob as ordens de Kim Jong-un. Para eles, a recusa não é uma opção. Por fim, os soldados norte-coreanos não têm interesse pessoal nesta guerra e nenhuma promessa de recompensa. Ao contrário dos mercenários russos que podem lutar por ganho financeiro. Obrigado por assistir.